Olá! Neste começo de 2024, nós temos o prazer de receber aqui nos estúdios do podcast da Alesp o reitor da Unicamp, a segunda principal universidade do país, o reitor Antônio José de Almeida Meirelles. Muito obrigada e um feliz ano novo! Obrigado, Renata. Muito obrigado por essa oportunidade. Agradecer a você, agradecer ao podcast da Alesp e à TV Alesp e também bom ano novo aí. Agora, o senhor me permite tratá-lo por Tom Zé? Por favor. Por que Tom Zé? Então, meu nome é Antônio José, era o apelido de família, e quando eu entrei na Unicamp, lá em 76, como aluno de graduação, eu já tinha duas irmãs que estudavam lá. E daí o apelido de família acabou virando geral, né? Então, uma vez tendo o apelido, não fica para sempre. Qual é o maior desafio de ser reitor da Unicamp, uma universidade onde o senhor entrou para estudar em 1976, em 1989 ganhou o prêmio de jovem cientista e hoje em dia é reitor? Então, são vários desafios, mas antes de tudo é um grande orgulho, né? Um imenso orgulho poder, vamos dizer, coroar uma trajetória da minha carreira acadêmica me tornando reitor. É uma universidade de uma enorme dimensão, complexidade, ela cobre todas as áreas de conhecimento, ela tem um potencial imenso, um papel imenso na inovação, em ciência e tecnologia em nosso país. Ela é uma universidade bastante múltipla e diversa, que tem esse olhar que, ao mesmo tempo, reúne essa perspectiva de desenvolvimento de ciência e tecnologia para ter um impacto econômico, mas também é uma universidade muito preocupada com as causas humanistas, é uma universidade muito preocupada com o seu papel civilizador, é uma universidade que teve um papel essencial na formação do Sistema Único de Saúde, né, em várias políticas públicas. Então ela tem essa diversidade de preocupações que também representam um desafio para a administração. E hoje muito envolvida num processo de inclusão, né? Nós temos inclusão de várias das pessoas vindas de escolas públicas, hoje quase 50% do nosso alunado novo que entra na Unicamp, mais de 35% de novos ingressantes pretos e pardos, e nós temos vestibular indígena, nós temos mais do que 400 indígenas na nossa comunidade hoje como alunos da graduação. A Universidade de Campinas, a Unicamp, chega a ser a maior universidade do país a ter alunos indígenas, inclusive dar toda uma sustentação para que eles se mantenham em Campinas? Isso é verdade. Inclusive, isso mudou um pouco a população de Campinas, porque hoje cresceu bastante a população indígena em Campinas, porque uma parcela desses estudantes trazem família também, né? Então, isso inclusive é algo que tem mobilizado a própria comunidade da cidade, a prefeitura, em criar estruturas de apoio. Nós chegamos a conversar um pouquinho sobre isso com a estrutura de saúde pública para atender as particularidades aí dos problemas de saúde na área dos povos indígenas. Inclusive vai até na questão de ter pessoas adaptadas ou conhecedoras da cultura indígena para tratá-los nos postos de saúde ali da região de Campinas. Exatamente. Da própria escola. Da região de Barão Geraldo, onde fica o campus central da Unicamp, né? Nós temos também campus em Piracicaba e campus em Limeira, né? Mas ali a Unicamp tem uma política, inclusive, específica. A gente tem uma trajetória de estudo indígena que dá um ano a mais. São pessoas que vêm de comunidades pequenas, de pequenas cidades, de aldeias, né? Então tem um processo de ambientação necessário que a gente realiza dentro da universidade. E a Unicamp vai à Amazônia aplicar vestibular? Vai. Grande parte dos nossos alunos vem de São Gabriel da Cachoeira e de Tabatinga, que são cidades na Amazônia, né? Esse ano nós vamos fazer também o vestibular em Belém do Pará. Então, tem uma política aí já bem estabelecida a esse respeito e que a gente vem perseguindo com o objetivo de ter um papel no desenvolvimento de pessoas que possam mudar a história da relação nossa com os povos originários no Brasil, né? Conversando com alunos da região, eles falam do suporte financeiro que vocês dão a esses alunos indígenas. Há possibilidade de se ampliar um pouco essa bolsa dada aos indígenas para que, por exemplo, no momento desse, como férias, eles retornem aos seus estados de origem? Como é que é isso? Como é que vocês trabalham essa questão? Então, nós temos uma política que eu
arriscaria dizer que é talvez a mais forte entre todas as universidades brasileiras em termos de permanência estudantil. Esse ano nós investimos na permanência estudantil cerca de 110 milhões de reais. E isso está distribuído entre várias formas, né? Bolsas, a gente tem um conjunto amplo de bolsas, bolsas que são bolsas sociais, bolsas auxílio moradia, bolsas trabalho. Nós temos a moradia estudantil, nós temos programas específicos de assistência também psicológica, pedagógica, psiquiátrica. Então, é um conjunto de atividades para viabilizar isso. E isso não atinge só os indígenas, atinge todas as pessoas que entram na universidade em situação de vulnerabilidade. A gente tem um critério que basicamente é compartilhado com a USP e com a Unesp, mas que procura atender a todos os estudantes que têm uma renda familiar per capita menor do que 1,5 salário mínimo. Então, isso também traz benefícios em termos do subsídio na alimentação, né? Porque a gente tem uma estrutura de alimentação que fornece refeições subsidiadas aos estudantes também, por exemplo. Reitor, pegando carona nisso, eu gostaria que o senhor falasse do Provão Paulista. Que já teremos aí os primeiros alunos agora em 2024. Dizer que a expectativa nossa é bastante positiva. Como tudo que é novidade, obviamente se encontra dificuldades, algumas ocorrem. O que ela tem de virtude, né? Nós somos uma universidade estadual que temos também a aspiração de ter, e a gente vai na Amazônia fazer vestibular, mas a gente tem uma aspiração forte de estreitar os nossos laços com a comunidade do Estado. E o Provão Paulista permite essa capilaridade na estrutura do ensino público paulista, né? Nós temos no estado de São Paulo mais de 1.200.000 estudantes, né, nos 3 últimos anos da formação pré-universitária. Temos no sistema do Centro Paula Souza, nas ETECs, cerca de 120.000 estudantes. E ao se viabilizar completamente o Provão Paulista, esses alunos terão a oportunidade de passar por um processo de seleção para ter acesso às universidades estaduais. Isso tem 2 efeitos super positivos. Primeiro, né, essa possibilidade deles estimulá-los a estudar com a gente, de continuar. E também alguma influência que a gente passa a ter na formação desses alunos, porque, de alguma forma, o vestibular é algo que orienta a formação das pessoas, né? Então, é muito positivo sobre todos os aspectos. E tem aí o efeito, mais 2 efeitos que eu acho que vale a pena comentar. Ele vem associado com um programa de bolsas que a Secretaria de Educação deve implantar, o que significa que, por exemplo, para a gente, Unicamp, que é muito centrada na região próxima a Campinas, nós podemos ter estudantes do estado de São Paulo inteiro, se forem vulneráveis, terem bolsas para estudar nos nossos campi, né? Essa é uma coisa que... E aí vocês também vão dar habitação universitária? Nós estamos procurando expandir o nosso programa de moradia, mas a própria bolsa já ajuda a sustentação da pessoa ali em loco, né? Então, acho que isso é uma... E tem também um programa que vem junto, que é a iniciativa da Secretaria de Educação também, que é estreitar os laços das licenciaturas. Nós temos várias licenciaturas com o ensino público do Estado de São Paulo. É outra coisa que nos anima também, porque a gente sabe o desafio que é melhorar o ensino público no Estado de São Paulo e no Brasil como um todo, pré-universitário, né? Esse é um desafio que a gente, como universidade, e diria que não só a Unicamp, a USP, a Unesp, tem hoje como algo prioritário. Nós queremos ter um papel importante na melhoria do ensino público no nosso Estado. E no caso específico da Unicamp, quantas vagas vocês ofertaram agora por Provão 2024? Então, são aproximadamente 350. É um número pequeno, né? A Unicamp tem uma tradição de implantar essas mudanças lentamente. A gente tem a estrutura de seleção para a entrada na Unicamp, ela tem várias formas. A gente tem entrada pelo processo de ampla concorrência. No processo de ampla concorrência, a gente tem bonificações para as pessoas que vêm de escola pública, por exemplo, né? Nós temos o vestibular indígena, que é uma rota paralela. Nós temos entrada pelo Enem,
pelo a Provão Paulista agora. Agora, a gente tem entrada via Olimpíada. Tem algumas vagas que são para pessoas que tiveram desempenho excelente em Olimpíada de Matemática, em outras Olimpíadas. Estamos tendo agora... Seja a rede pública ou privada, aí no caso das Olimpíadas. Não, a pessoa tem que ter tido desempenho top, né? Para poder... São poucas vagas, mas é uma rota de acesso sem vestibular. Estamos inaugurando agora a possibilidade de que, com o Enem e os Jogos da Juventude, na área de um dos nossos cursos, que é Ciências do Esporte em Limeira, que a pessoa entre também pelo desempenho esportivo e por um padrão de desempenho no Enem. Então, a gente tem um leque de opções e a gente implanta isso gradativamente. A outra particularidade da Unicamp, nesse caso especial, é que nós temos... em relação às outras universidades, menos vagas na graduação, mas a gente tem uma pós-graduação muito forte na Unicamp. São quase os mesmos números, né? A pós-graduação na Unicamp é um pouquinho menor que a graduação. É uma universidade que nasceu muito associada à pesquisa desde o seu início. Daí a importância nessa questão científica, né? Sem dúvida. E vocês, como é que vocês, então, acabam fomentando essa pós-graduação, e inclusive com bolsas, cruzando com o CAPES, com o FAPESP? Como é que vocês investem nisso? Então, a Unicamp tem uma estrutura de pós-graduação realmente muito forte, extremamente associada a pesquisas de pontas. Vou citar duas aqui de ciência básica. A Unicamp está envolvida num projeto muito forte, que é o Amazon Face, que é um projeto... construir uma grande estrutura que já está em processo de construção, que deve acabar no final do ano que vem, para monitorar o efeito do aumento da concentração de gás carbônico, né, na atmosfera sobre a floresta amazônica. Tá? Isso é a primeira vez que se faz experimento desse tipo numa floresta tropical. Já foi feito em florestas temperadas. São florestas que têm muito menos biodiversidade e muito menos importância do que a floresta amazônica para toda a questão da mudança climática internacional. A Unicamp hoje coordena um projeto na área de física de partículas, não coordena o projeto, coordena a participação brasileira num projeto realizado pelo Fermilab, o principal laboratório de física de partículas do mundo, dos Estados Unidos, que está fazendo uma estrutura para estudar os neutrinos, uma estrutura impressionante. As pessoas podem procurar informações no Google, você acha, é o Deep Underground Neutrino Experiment, uma estrutura para estudar por 30 anos, pelo menos, o papel dos neutrinos na origem do universo. O Fermilab, que é esse grande laboratório americano, quem está organizando e coordenando. A segunda instituição que participa é o CERN, que é o acelerador de partículas europeu, né, da Comunidade Europeia. A terceira é o Brasil, com a Unicamp coordenando a participação nesse projeto. Isso é ciência básica. A Unicamp tem uma força imensa nas pesquisas tecnológicas. Hoje, vários convênios com as companhias de petróleo que estão incentivando vários projetos na área de transição energética, né? Então, a gente tem muitos projetos com Shell, com Petrobras, com a Total, com a Equinor, que são grandes empresas da área de petróleo, mas muitos deles fortalecendo a questão da transição energética. Vou citar um que é muito paradigmático, vamos dizer assim. É uma ação da Unicamp junto com o Senai da Bahia, um órgão do Senai da Bahia que chama Cimatec. Cimatec é um dos grandes centros de inovação no nosso país. Conservou a equipe de engenharia da Ford. A Ford saiu do Brasil em termos de construção, mas o desenvolvimento de grande parte da engenharia internacional da Ford é feito no Cimatec, na Bahia. Então, junto Unicamp e Cimatec, com financiamento da Shell, nós estamos procurando desenvolver um agronegócio baseado no agave, né? O agave, a planta que dá origem à tequila, né, muito produzida no México, obviamente, é uma biomassa que tem uma produção muito forte de massa verde por hectare, como a cana, mas ela exige menos água, então ela pode ser produzida no agreste. Por isso, é uma ação compartilhada da Unicamp junto com o Cimatec.
A Unicamp estudando variedades melhores de agave, que podem produzir bioetanol e produzir fibra também, estudando um pouco da industrialização, o Cimatec desenvolvendo a produção agrícola. Eles abriram novos locais no Agreste para investigar em escala razoável a produção de agave, né? Então, é um exemplo de uma empresa petrolífera financiando a produção de bioenergia. E tem vários outros desse tipo. Agora, diante de toda essa excelência, desses técnicos, desses cientistas que vocês formam, como é que a universidade consegue reter esses especialistas, esses pesquisadores, ou até mesmo nos seus cargos de docentes? Dá para reter? Vocês conseguem bancar frente? Porque tem muita gente que se forma e vai para o exterior. Como retê-los? Então, isso é um problema, né? O Brasil teria que ter uma política mais permanente de reter esses cérebros aqui. A gente procura sempre... E formar, vocês formam. Não, a gente forma de muita excelência, muita qualidade, uma parte se mantém, mas, de fato, nos últimos anos, o Brasil perdeu vários cérebros para fora, inclusive pessoas de muita competência. Nós temos feito um processo de internacionalização, viajado pelo mundo e conversado com as pessoas, fomos para a Alemanha, para o Reino Unido, para Portugal, né, para o Canadá recentemente, e a gente sempre procura ir nas embaixadas. É interessante perceber que tem um movimento nas embaixadas brasileiras que chama-se a diáspora acadêmica brasileira. Olha. Dado o número de brasileiros com doutorado, fazendo pós-doc fora, sendo contratado, né? É negativo porque a gente formou essas pessoas, elas foram para fora. Agora, a gente está tentando explorar o lado positivo. São redes de conexão que podem melhorar a relação da nossa pesquisa com toda essa comunidade. A água no meio copo. Olhar copo vazio, o lado cheio. Positivo disso, Sim. né? Que tem um pouco de, vamos dizer, gasto de recursos do Brasil, porque a gente formou essas pessoas, às vezes, até no nível de doutorado, e elas estão contribuindo lá fora. Mas o que a gente pode fazer? É transformar esse limão numa limonada, né? Mas eu gostaria de dizer uma outra coisa, que é o seguinte, hoje em dia, essa força também de formação de pessoas está se espraiando até pelo mundo das empresas. Eu não sei se... É importante citar isso, é um dado da FAPESP, né? O estado de São Paulo é o primeiro estado no nosso país que o investimento em pesquisa e desenvolvimento do setor privado é da mesma ordem de grandeza do setor público. Tradicionalmente, só quem investe em pesquisa e desenvolvimento no Brasil era o setor público. No estado de São Paulo, dado a intensidade que a ciência e tecnologia, a excelência alcançou, isso é feito pelo setor privado também. E hoje, muito com essa pegada da inovação. Então, só para contar, Campinas tem um papel muito significativo nisso, né? A Unicamp é aproximadamente 8% da pesquisa e ciência nacional. Campinas é o Vale do Silício brasileiro, Campinas. Exatamente. E Campinas é 16%. Nós temos vários órgãos de pesquisa e nós estamos hoje com uma iniciativa de montar ali na região próxima à Unicamp um distrito de inovação, cujo objetivo é acelerar a transformação da ciência e da tecnologia em inovação. Transformar conhecimento em inovação é algo que exige uma proximidade grande com o mundo das empresas, porque são elas que têm contato com o consumidor. Então, essa é uma relação hoje muito forte, envolve 14 instituições, com a participação forte da Prefeitura de Campinas, Unicamp, Pontifícia Universidade Católica de Campinas, o CNPEM, que é onde fica o laboratório de luz síncrotron, né? O maior equipamento de ciência e tecnologia ao sul do Equador. Tá? Envolve institutos fortes na área de tecnologia da informação, como o Instituto Eldorado, CPQD, envolve centros de inovação importantes como o da Cargill, uma das grandes empresas na área do agronegócio no mundo, né? Esse conjunto de instituições pretende transformar toda essa região no principal polo de inovação do nosso estado e do nosso país. E a Unicamp está muito ativa nesse movimento aí. Ciência e tecnologia é o caminho da gente desenvolver o nosso país e desenvolver com inclusão e justiça. Essa possibilidade existe tanto pelas oportunidades de hoje. A transição energética,
caminhar por uma economia baseada em recursos renováveis é para o Brasil uma oportunidade única. Nós somos o melhor país do mundo para realizar isso. E nós temos várias outras carências, só para finalizar essa parte. Carências na questão da saúde, né? E ciência e tecnologia pode ajudar o SUS a tanto atender melhor, ampliar o atendimento à população, como fazer isso de forma financeiramente mais viável. E isso vai acontecer o senhor me corrija, por favor, na RIDS, que é onde é a Fazenda Argentina, com todas essas instituições. Então, a Fazenda Argentina é a parte da Unicamp nessa iniciativa. Foi uma área que a gente comprou anexa ao nosso campus original, mas ele envolve toda uma área de 11,5 aproximadamente milhões de metros quadrados, que tem tanto o campus 1 da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, todo o campus central da Unicamp, Instituto Eldorado, CPQD, Centro de Inovação da Cargill, o CNPEM e outras instituições que são promotoras dessa ação, como a Prefeitura Municipal de Campinas. E quando poderá começar a funcionar? Não, isso de fato já existe como organização, né? E o que está acontecendo agora é o desenvolvimento de vários projetos em conjuntos, início da montagem da infraestrutura, que é o que a gente está pensando. Nós, na Unicamp, estamos querendo ocupar bem a nossa área, por exemplo, iniciando a construção de uma nova vila de startups, né? De empresas de alta tecnologia para motivar o nosso desenvolvimento. A Unicamp tem um problema específico e que, no caso, a Alesp pode ajudar bastante, que é a questão da reposição de docentes. Como é que vocês têm essa questão? Há um problema quando um professor se aposenta e vocês não podem repor essa vaga? Pela juventude da Unicamp, nós temos uma parte do nosso quadro original de professores, e de funcionários em geral, mas de professores é mais grave, que é o fato de que nós temos esse conjunto de professores que a gente chama quadro em extinção. Quando um desses professores se aposenta, ele não gera uma vaga, né? E esse é o problema. Nós temos ainda professores e isso ocorreu antes do início de 1985. Os professores que foram contratados até o início de 85, eles têm essa característica. Eles se aposentam, mas não abrem vaga. Então, o nosso quadro docente está em processo de diminuição. Nós submetemos às estruturas do governo do Estado um pedido de ampliação para retomar o quadro original da Unicamp, que é cerca de 2.000 docentes. Esse processo já foi avaliado pela Procuradoria-Geral do Estado, ele está agora na Casa Civil e ele tem que ser submetido à Assembleia. Ser enviado aqui para a Alesp para ser votado para que vocês possam ampliar. Para que a gente possa... E isso só para deixar claro, Renata, não envolve recursos, né? As contratações correm através da nossa cota-parte no ICMS, que é o decreto estadual que se renova há mais de 30 anos e que é a grande responsável pelo sucesso das universidades estaduais. Quando a gente fala isso do que é a ciência e tecnologia no Estado de São Paulo, do significado da FAPESP, da Unesp, tudo atrelado da ao USP, ICMS. Tudo atrelado a esse financiamento, da USP, né? Tudo atrelado a esse financiamento garantido pelo nosso Estado para o desenvolvimento de ciência e tecnologia. Qual o déficit hoje de professores? Então, nós estamos hoje com menos de 1.800 professores. A gente tem, em relação ao topo aí, eu diria que a gente precisa aí de algo próximo de 200 vagas. Mas isso não significa... nada em relação a recursos, eu gostaria de deixar isso claro. Né? Significa a possibilidade de abrir concursos e realizar o preenchimento dessas vagas. Nós temos parado lá uma iniciativa para fazer um conjunto amplo de concursos, para repor essa carência de docentes. Em relação à reforma administrativa da União, de que forma isso preocupa? A tributária? Desculpa, a reforma tributária. Não, preocupa porque ela cria uma insegurança de como será a arrecadação de impostos, né? O que a gente quer preservar, com certeza? Primeiro, a manutenção desse sistema de financiamento. O que nós propusemos e apresentamos ao governo do Estado é seguir um exemplo similar à FAPESP.
o êxito da FAPESP é algo que vem do início da década de 60. Hein? Ele foi iniciado com Carvalho Pinto e foi ampliado depois na década de 90 em termos de valores. Inicialmente era 0,5%, hoje é 1%, sobre a base total de tributos e faz parte da Constituição. A gente gostaria que na mudança da legislação tributária, a mesma abordagem fosse aplicada. Usar toda a base tributária, fazer parte da Constituição do nosso Estado e ajustar o percentual, porque hoje é só sobre o ICMS, né? Ajustar o percentual para manter a mesma grandeza de investimento nas universidades, o mesmo valor, né? Então, é essa proposta que a gente apresentou para o governo do Estado, essa é a proposta que o CRUESP, o Conselho de Reitores das Universidades Estaduais, tem como meta, que é garantir esse funcionamento de um sistema que foi, sem dúvida, super exitoso e que está hoje num novo desafio, que é o desafio de ter nos seus quadros, como alunos de graduação, pós-graduação e futuramente docentes, pessoas que representem bem a população do nosso Estado, né? Falando de alunos, já falamos de investimento, de docentes, de inovação, de tecnologia, de novidades. Mas e o aluno? Principalmente durante a pandemia, esses alunos que passaram a ter aí o ensino à distância, hoje há um aumento no diagnóstico de doenças mentais em jovens. Isso tem preocupado a Unicamp? Como é que vocês têm trabalhado essa questão? Então, a gente tem, sem dúvida tem preocupado, e isso é um fato. Então, primeiro, reforçar a sua observação, porque realmente aconteceu e tem acontecido, é uma preocupação permanente. Nós temos ampliado a nossa estrutura, nós temos tradicionalmente uma estrutura de apoio psicológico, psiquiátrico e pedagógica, né? Então a gente não é só assistência social, vamos dizer, a gente ampliou isso com contratação de profissionais especializados, né, para acompanhamento. Distribuímos melhor essa estrutura pelos outros campi da universidade. Esse é um processo ainda em efetivação, né? Porque a Unicamp, a força grande dela é em Campinas, mas ela tem campis em Limeira e em Piracicaba, e a gente tem um centro de pesquisa em Paulínia e tem 2 colégios técnicos, né? A gente tem o Cutuca, que fica mais na região central de Campinas. Então, hoje a gente tem um processo de difundir essas estruturas pelo conjunto dos campi para atender melhor. Mas a gente tem feito iniciativas também com as outras universidades. O ano passado a gente fez um encontro das 6 universidades do Estado de São Paulo, as 3 estaduais e as 3 federais, especificamente para discutir a questão da saúde mental, né? E o que vocês estão apurando e como melhorar? Então, basicamente, é criar essas estruturas de assistência e trocar experiências, né? Porque você tem abordagens um pouco diferentes, sucessos um pouco diferentes, e essa transferência de conhecimento, que é uma coisa que está também caracterizando hoje tanto as 3 universidades estaduais, como a relação delas com as federais do Estado. Trocar muita experiência para a gente acelerar os processos de melhoria das nossas estruturas, infraestruturas, né? Só para te dar uma ideia, que eu acho que isso é uma coisa importante em termos de ação junto às estruturas do próprio Estado. Nós temos tido uma ação muito interessante com o secretário Marcos da Costa, com a Secretaria dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Nós vamos lançar um edital conjunto das 3 universidades para desenvolvimento de tecnologias assistivas, né, para pessoas com deficiência. Tá? Esse edital vai envolver mais ou menos recursos iguais da Unesp e da Unicamp, e a USP, sendo maior, o dobro, né? E vão ser editais para pesquisas conjuntas nessa área, iniciativa junto com a Secretaria. É provável que tenha algo parecido com a iniciativa da FAPESP, né? Teve essa iniciativa com a Secretaria de Educação na área do Provão Paulista, e a gente tem uma tradição muito grande de atuar junto com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, e com o professor Varran, que vem dessa tradição das nossas 3 universidades, né? Professor, o tempo está voando, estamos quase estourados aqui, mas eu não posso deixar de perguntar sobre a questão da inteligência artificial. Como que a Unicamp tem se preparado para o avanço cada vez maior de tecnologias como a inteligência artificial dentro da sala de aula e do contexto da educação? Então, é algo que gera uma polêmica grande na universidade, né?
Obviamente, as tecnologias são algo que estão ali no DNA das universidades. Por outro lado, a gente acha que a relação presencial no ensino é muito importante, né? Então, o grande segredo é como a gente pode se apropriar dessas tecnologias, mas manter uma relação direta de vínculo com os estudantes. Esse desafio a gente tem procurado, a gente tem uma tradição na Unicamp de usar mídias no ensino há muito tempo. A gente tem uma estrutura de apoio na área de graduação. Foi isso que viabilizou a transição rápida nossa lá durante a pandemia, né? E essa estrutura se mantém funcionando. A gente dá cursos, não na graduação, mas cursos de extensão principalmente, que são feitos à distância parcialmente. A gente tem uma iniciativa com a Univesp, e daí não é só a Unicamp, é a USP e a Unesp também, junto com a Univesp. Pretendemos fazer um curso de pós-graduação associado à tecnologia de informação e que seja parcialmente dado à distância também, tá? Então, no caso em particular da inteligência artificial, o que a gente tem feito hoje é procurado apropriá-la muito nas estruturas de pesquisa. E isso vai acabar tendo impacto nas estruturas de ensino. Duas eu citaria: a gente tem mais de um projeto de pesquisa em tecnologia da informação que usa a inteligência artificial para trabalhar com questões como agricultura digital, saúde e telemedicina, viver bem, né? Nesse caso financiado por uma empresa também, para desenvolver, por exemplo, melhores equipamentos, wearables que eles chamam, né? Para monitorar as pessoas. Por exemplo, você pode monitorar mal de Parkinson, né? Quando a pessoa tem uma crise mais grave e tal, usando um relógio, alguma coisa desse tipo, para ela ter possibilidade de ter uma ação rápida e tentar minimizar o impacto. Acabamos de assinar um convênio com a empresa de Correios e Telégrafos para ampliar o uso de inteligência artificial e ciência de dados na logística da empresa brasileira de Correios e Telégrafos. A Unicamp está lá procurando desenvolver esse tipo de abordagem. E, só para não falar só da relação com empresas, vamos dizer assim, nós estamos fazendo isso também, aí envolvendo o IBGE e a Universidade Federal de Goiás, um chat PP, que a gente está chamando, um chat para políticas públicas, inteligência artificial voltado a políticas públicas. O objetivo aí é gerar conhecimento e se apropriar do conhecimento que é produzido nas nossas estruturas para disseminar isso junto às prefeituras, por exemplo. Uma das dificuldades das nossas prefeituras por exemplo, tem muita oportunidade de fazer projetos de melhoria, mas às vezes falta equipe técnica. A inteligência artificial pode ser um elemento que acelere a coleta desse conhecimento que já existe acumulado e disperso, gere a compatibilização disso e permita aos nossos investigadores dessas instituições formularem políticas que podem ser aplicadas em vários locais e as pessoas podem ir onde elas deram certo, inclusive para aprender na prática como funcionou, né? Para encerrar, 30 segundos para o senhor falar da Carta de Princípios colocada e renovada como um compromisso da Unicamp pela democracia. Então, uma tradição da Unicamp, né? A Unicamp ela foi uma universidade que nasceu numa época difícil do nosso país, mas ela sempre teve essa vivacidade interna, né? Que sempre marcou muito a presença dela no debate nacional. Debate, como eu disse aqui há pouco tempo, da medicina preventiva, do SUS, mas também o debate sobre a democracia, política econômica. A Unicamp teve sempre um papel muito destacado nisso. Então, é um reafirmar de compromissos nossos com a sociedade brasileira e um reafirmar de compromissos nossos internos, né? A gente tem que exercer a democracia internamente, respeitar a diversidade de opiniões, reconhecer a legitimidade das diversas opiniões e do diálogo, fazer isso de forma respeitosa, evitando conflitos, né, que desandem para
para outras coisas e fazer isso com a sociedade, valorizar isso na sociedade. E sempre numa perspectiva que não seja só o respeito à formalidade democrática. A gente precisa cada vez mais dar conteúdo social para isso, né? Parte da viabilidade, da estabilidade da democracia depende das pessoas sentirem que a vida pode melhorar, né? E aí, volto a dizer, ciência, tecnologia e inovação são aspectos essenciais da gente melhorar a nossa economia, melhorar a justiça, melhorar a inclusão no nosso país. A Unicamp tem a preocupação de cobrar a reciclagem dos docentes? Então, a gente tem uma atividade, a gente tem muito docente novo hoje. Então, a gente tem um monte de atividades, né? A gente realiza várias atividades para permitir a integração dessas pessoas. E eu diria que essa juventude docente hoje, ela tem uma disponibilidade muito grande de se dedicar também ao ensino. A Unicamp é uma universidade que tem uma tradição muito forte em pesquisa, em formação de pós-graduação, mas esses novos docentes estão muito vinculados a essa questão de dar um ensino de melhor qualidade. E a gente tem incentivado isso com as nossas estruturas. Reitor Tom Zé, reitor Antônio José de Almeida Meirelles, reitor da Unicamp, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast da Alesp. Volte sempre e, a partir do momento que esse projeto for colocado aí em tramitação, queremos o senhor novamente aqui na Alesp. Renata, eu que agradeço a você, agradeço a toda a TV Alesp, ao podcast. Estou disponível. É só... A agenda que é difícil, mas a gente marca e eu venho aqui, pode ter certeza. Muito obrigada. Traga sempre muitas novidades sobre inovação, ciência e tecnologia. Obrigado, Renata. Aqui no podcast da Alesp, a gente agradece então ao reitor da Unicamp, presente aqui conosco neste programa de 2024, trazendo todas as novidades para o ano nesta área muito importante, que é a área da educação, ciência e tecnologia. Você fique sempre com a gente. Até logo mais.